Então, nós estamos aqui na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Temos hoje um requerimento que foi aprovado pela comissão, de minha autoria, juntamente com a deputada Rejane Dias, que é presidente dessa comissão, e também a deputada Tereza Nelma, onde nós entendemos, dentro do nosso bate-papo que fizemos antes de iniciarmos formalmente, que seria fundamental a comissão criar um ambiente, um espaço com representatividade da sociedade civil para conhecermos de antemão o documento que o governo, há mais de 2 anos, me parece, trabalha para que tenhamos aí a obediência da lei, ou seja, termos uma avaliação validada, que possa ser uma avaliação utilizada em todo o território nacional, cumprindo aquilo que a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a LBI, estabelece, que hoje nós temos que ter o olhar para a pessoa com deficiência em todas as dimensões da sua vida, por isso a avaliação biopsicossocial. E temos a alegria de poder, no Brasil, termos tido uma universidade que trabalhou em cima desta proposta, validando, testando em todo o território nacional, em diversas faixas etárias, com todos os tipos de deficiência. Nós sabemos, nós que somos profissionais da área técnica, nós sabemos que não existe uma avaliação perfeita, mas nós precisamos sempre ter uma avaliação como referência, justamente quando se trata de uma avaliação que vai poder fazer indicativos claros dos direitos da pessoa com deficiência, de acesso a benefício, de planejamento das políticas públicas, e nós precisamos, então, ter um único documento de referência para esse país, E já está atrasado o lançamento desta avaliação biopsicossocial, inclusive aqui no Congresso Nacional, todas as leis mais recentes que foram analisadas e aprovadas pelo Congresso Nacional, a gente sempre incluiu a avaliação biopsicossocial como referência para a concessão de qualquer tipo de benefício e também para o reconhecimento da pessoa com deficiência e suas limitações e seus apoios, Então, todo mundo aguarda com ansiedade esse documento, que vai resolver um punhado de problemas, porque hoje todo mundo quer ter direito e, muitas vezes, as pessoas, nesse ímpeto de querer também ser considerado pessoa com deficiência, fere todos os conceitos que nós temos hoje, sobre a deficiência, e, inclusive, se nós incluirmos nesse rol segmentos mais distintos, com patologias distintas, nós vamos também reduzir ou dificultar cada vez mais os benefícios concedidos àquele que, de fato, se enquadra nos conceitos internacionais de pessoa com deficiência. Então, essa avaliação ela vai nos pautar, ela pauta o legislativo, ela pauta o executivo, ela pauta o planejamento, e ela também faz com que a pessoa com deficiência, sendo vista na sua condição, perceba justamente não só direitos a serem conquistados, ou acesso a benefícios a serem conquistados por ele, mas também deslumbra a essa pessoa com deficiência, com essa avaliação, suas potencialidades, que eu acho que isto também é muito importante numa avaliação. Não é só rotular, diagnosticar e fazer com que a gente identifique apenas aquilo que não se pode, aquilo que não pode ser feito, mas a gente tem que avaliar aquilo também nas pessoas que a pessoa tem plena condição de avançar, de desempenhar. Isto é a construção de uma cidadania da pessoa com deficiência. Eu sempre falo que a avaliação biopsicossocial ela traz para o sujeito, inclusive, uma condição de voar, Porque quando você se conhece em todas as suas condições, físicas, biológicas, emocionais, psíquicas e sociais, principalmente as limitações sociais, nós temos a possibilidade de focar naquilo que, de fato,
é o impedimento. E vamos trabalhar em cima daquilo. E vamos perceber que existe um punhado de outras coisas que são possíveis de serem realmente desenvolvidas, desempenhadas. Eu acho que no ser humano é assim. A gente, muito cedo, quando está na escola, nós já vamos descobrindo quais são os nossos talentos, né? E a gente vai emaranhando para uma área, por exemplo, de atuação. E a gente, inclusive, começa a conhecer também quais são as limitações, aquilo que a gente, às vezes, não consegue ser tão bom, né? E, e aí nós, às vezes, por não termos uma deficiência, seguimos um caminho que é mais fácil para nós, de acordo com as nossas habilidades cognitivas, motoras, emocionais, e a pessoa com deficiência, às vezes, ela fica presa a um processo de limitação sem também perceber as outras potencialidades que possam ser desenvolvidas. Então, para mim, a avaliação biopsicossocial, ela representa tudo isso, né? Ela representa um passo a ser dado de segurança para as pessoas com deficiência e suas famílias. Como é bom sentar com a família, por exemplo, de uma criança pequenininha, a partir de uma avaliação, e mostrar para esta família, olha, quantos caminhos a trilhar, né? Quantas coisas que podemos fazer para apoiar e ser apoiadores desse seu filho para a construção de uma lógica de vida independente, de participação comunitária, de participação social, de participação familiar. Então, é isso que representa o que nós estamos discutindo. E hoje, então, nós tínhamos convidados, através desse requerimento de nós 3 deputados, a ministra Damares, que é o ministério responsável pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e tínhamos também convidado, né, o senador Ciro Nogueira, que é ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, porque nós sabemos muito bem que todo decreto assinado pelo presidente da República é a Casa Civil que faz o arremate final, o acerto final, e que também dá sustentação ao presidente da República para a assinatura do decreto. E nós entendemos que a Casa Civil, em vários momentos, trabalhou num processo de articulação dos vários ministérios para que a gente pudesse ter um documento aí respaldado pelo governo brasileiro. No entanto, ambos, tanto a ministra Damares como o ministro Ciro Nogueira, não fizeram nenhuma indicação, não vieram, né, e não fizeram indicação para esta audiência. Mas achamos por bem mantê-la. E convidamos, né, o Moisés Bauer, que é o presidente do Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência, e também convidamos a Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, aqui representada pela a nossa grande amiga e também uma técnica de referência para o país afora, que participou ativamente na ONU quando da formulação, elaboração e aprovação da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e deu aqui no nosso país, enquanto também ocupava o cargo público que ocupou durante muitos anos, todas as diretrizes para podermos ratificar a convenção no Brasil, né? Ela coordenou todo esse processo na área governamental junto ao legislativo. Eu tive até o orgulho de ser o relator na Câmara dos Deputados da ratificação da convenção desse protocolo. E a Isabel é uma pessoa extremamente respeitada por todos nós, porque tem uma vivência enquanto pessoa com deficiência, uma vivência própria, tem uma formação acadêmica e profissional exemplar, também voltada para a área, e também já ocupou cargos públicos, né, de coordenação de política voltada para a pessoa com deficiência. E agora, junto à sociedade civil organizada. Então, a pessoa, quando ela fala com essa experiência de ter estado em locais diferentes de atuação, lógico que nós temos aí um balizamento muito grande, porque são pessoas que conseguiram a maturidade, o equilíbrio, a ponderação e a condição de argumentação suficiente
para a gente poder avançar na construção de uma política pública decente para os brasileiros com deficiência. Então, nós vamos passar, nesse momento, né, para o Moisés Bauer, para que ele possa iniciar a nossa audiência pública. Parece que está entre nós, e já está aí na comissão, agora estou vendo, a nossa presidente, Rejane Dias, que eu não sei, Rejane, se você quer assumir a presidência, fique à vontade, eu já introduzi, mas você pode assumir a nossa presidência, por favor. O deputado Eduardo, queria primeiro te cumprimentar também os nossos convidados, o Moisés, a doutora Isabel, dizer da alegria de poder compartilhar desse momento aqui com vocês, um momento tão importante, com certeza será muito válido e rico de informações acerca da avaliação biopsicossocial. Não, você pode continuar na presidência, eu não sei se eu poderia até... Eu gostaria de ouvir o Moisés, me parece que é ele que vai falar agora, deputado Eduardo, depois da sua brilhante explanação. E logo em seguida eu gostaria de fazer também as minhas considerações. Ok, presidente, então fique à vontade aí, a hora que você quiser fazer intervenção, é só falar com a gente, né? Tá certo, eu vou Moisés, ouvir o então. Moisés. Se puder ser em 10 minutos, amigo, eu vou falar exatamente agora, estou sendo transmitido ao vivo aqui. Bom dia, deputado Eduardo, bom dia, deputada Rejane Dias. Estão me ouvindo bem? Sim. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito obrigado. Desculpe, eu estou aqui não no meu local de fala, fisicamente falando, não na minha casa, eu estou num hotel em São Paulo, e gentilmente a administração do hotel me cedeu um espaço aqui e por isso eu tive essa interrupção agora breve aqui. Mas vamos lá. Quero cumprimentar a doutora Isabel Maior também, que compõe comigo essa mesa de debates, nessa audiência pública de hoje, e agradecer o convite aí formulado pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a presidente deputada Rejane Dias, o nosso deputado Eduardo Barbosa, que são parlamentares parceiros de longa data do nosso segmento das pessoas com deficiência. Tenho a honra de falar hoje aqui em nome do Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência, o CRPD. Brevemente apresento esse comitê, que reúne hoje 10 organizações nacionais de todas as áreas de deficiência. Um comitê que está constituído juridicamente há 5 anos, com o propósito de fazer o monitoramento das políticas públicas e, especialmente, o monitoramento da implementação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. O tema objeto dessa audiência de hoje é um tema de fundamental importância para todos nós, como muito bem já foi contextualizado aqui pelo deputado Eduardo Barbosa, e é importante trazer aqui um resgate do que aconteceu no âmbito do CONAD, conselho esse que, lamentavelmente, está inoperante já há vários meses, o que é profundamente lamentável, já foi objeto de outros debates nesse Congresso Nacional. Mas, até fevereiro deste ano, o CONAD acompanhou, com 2 representações, o debate travado no âmbito de um grupo de trabalho interinstitucional criado por decreto para regulamentar o artigo 2º e definir, então, esse instrumento da avaliação biopsicossocial da deficiência. Eu fui um dos 2 representantes do CONAD e acompanhei, de agosto de 2020 a fevereiro deste ano, 2021, esses debates. Pude conhecer, no âmbito desse GTI, com mais profundidade, pormenores do instrumento de avaliação validado pela Universidade Nacional de Brasília, a UNB, e que também foi submetido à apreciação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o relatório do processo de validação. O CONAD, quando conheceu esse relatório, até por provocação minha, solicitou que fosse realizada uma oficina prática para que nós, conselheiros, conhecêssemos realmente na prática, e não só o resultado de um relatório de validação, como se daria a avaliação biopsicossocial
através do instrumento denominado de IFBRM, Instrumento de Funcionalidade ou Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado. Essa oficina ela foi bastante importante, embora com um quantitativo muito reduzido de pessoas avaliadas no âmbito do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, CONAD, que foram avaliadas 6 pessoas apenas. Mas com esse recorte bastante reduzido, a gente já pôde perceber aí algumas preocupações em relação ao instrumento. Preocupações estas que depois, acompanhando o trabalho no âmbito do GTI, de agosto a fevereiro, elas ficaram mais claras para mim. É um instrumento que ele tende a flexibilizar bastante o conceito de deficiência, na linha de, possivelmente, trazer aí restrição de direitos. E eu explico brevemente por que restrição de direitos. Nós precisamos de um instrumento de avaliação que nos dê segurança de que as pessoas a serem avaliadas sejam efetivamente pessoas com deficiência. Se ele apresenta muita fragilidade e, eventualmente, contempla pessoas a partir de uma compreensão de bom senso ou de senso comum, que não teria deficiência, como pessoa com deficiência, nós estamos, por exemplo, restringindo o acesso ao mercado de trabalho por pessoas com deficiências mais impactantes, vamos dizer assim. Por outro lado, se nós estamos falando de uma deficiência grave, que eventualmente é avaliada como deficiência moderada ou leve, nós estamos restringindo direitos dessas pessoas com deficiência graves ou moderadas a uma série de direitos. Hoje, o número de direitos que gradua o acesso ou restringe o acesso de acordo com a graduação da deficiência ainda são reduzidos. Mas vamos lá, a aposentadoria especial da pessoa com deficiência, ela já gradua. Se a pessoa tem deficiência grave, ela tem um tempo menor de serviço. Se ela tem uma deficiência moderada, esse tempo é intermediário. Se é leve, esse tempo é reduzido em relação a quem não tem deficiência, mas bastante diferente de quem tem uma deficiência grave ou moderada. Então, é importante termos segurança nessa avaliação da graduação da deficiência também, não só quanto a ter ou não ter uma deficiência. E me pareceu, e essa foi uma percepção minha e de outras pessoas que compunham o GTI, e também em reunião plenária do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realizada em fevereiro deste ano, eu pude expor, foi um dia todo de reunião, essas preocupações. Houve um debate bastante profundo, em alguns momentos, inclusive, acalorado, sobre a fragilidade do IFBRM. E entre essas fragilidades, eu aponto, e aí muito mais do meu lugar de fala enquanto pessoa com deficiência visual, o quão equivocada é a avaliação ou a definição de domínios predominantes para avaliação de uma pessoa com deficiência visual, né? Atribuindo domínios relevantes para a aplicação de um método denominado fuzzy, que é um sistema de arredondamento das notas coletadas na entrevista com o avaliando, definindo como principais domínios a comunicação e atividades da vida doméstica, ou atividades domésticas. A comunicação, evidentemente, é um dos pontos mais relevantes para a pessoa com deficiência visual. Né? Eu costumo dizer que as barreiras maiores para uma pessoa com deficiência visual estão no âmbito da comunicação. Porém, as atividades de comunicação elencadas no IFBRM são nitidamente atividades de comunicação muito mais voltadas para as pessoas com deficiência auditiva. Embora contemple, por exemplo, quando fala em escrita e leitura, o sistema Braille. Só que as barreiras principais de comunicação das pessoas cegas não está necessariamente num método de escrita ou num sistema de escrita e leitura como é o sistema Braille. Está em uma série de outras informações, por exemplo, em produtos audiovisuais, em sistemas virtuais ou digitais de informação, como a internet, sistemas corporativos, aplicativos e softwares em computadores e smartphones, e a próprio acesso à leitura por outros meios que não a imprensa Braille, e que essas barreiras não são em nenhum momento medidas ou avaliadas pelo IFBRM.
E isso me parece bastante prejudicial às pessoas com deficiência visual. Bom, eu não vou aprofundar nesse debate, porque aqui a gente não está propriamente avaliando tecnicamente ou metodologicamente o IFBRM, mas, na verdade, eu quis trazer esse resgate para dizer que até fevereiro deste ano, a sociedade civil, ainda que de uma forma bastante reduzida, participou desse debate no âmbito do GTI, até fevereiro deste ano. Porém, nessa mesma reunião que eu referi, que foi feito esse debate, o CONAD, por maioria, optou por se retirar do GTI como forma de pressão para que o instrumento, o IFBRM, fosse de imediato implementado e regulamentando, assim, o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. Essa foi a decisão majoritária do colegiado, a qual eu respeito, e, infelizmente, a atitude do governo, da gestão da política da pessoa com deficiência em âmbito federal, foi de dar seguimento ao GTI e não envolver mais a sociedade civil de nenhuma forma. E estamos, então, na situação que nos encontramos hoje. Findando o mês de novembro, há mais de 9 meses que a sociedade civil ou a representação das pessoas com deficiência não participa desse debate. Não tenho como afirmar se eventuais mudanças que vão ser realizadas no instrumento de avaliação vão contemplar as minhas preocupações, que de forma muito sintética expus agora aqui para os senhores, e eu não tenho dúvida de que essa ausência de participação das pessoas com deficiência nesse processo, de fevereiro até hoje, é uma violação completa, absoluta, do princípio da Convenção, esculpido lá no artigo 4º, item 3, que é a participação das pessoas com deficiência em todos os processos de tomada de decisão e definição de políticas públicas no âmbito do nosso país. Esse é um compromisso que o Brasil assumiu com os demais estados que compõem o sistema ONU, e no Brasil, não só pela inoperância do CONAD, mas também, nesse caso concreto, que é o tema da avaliação aqui, não está sendo observado. As pessoas com deficiência estão, nesse momento da história, completamente alheias a todo e qualquer processo de decisão relacionada a esse tema aqui da avaliação da deficiência e de tantos outros relacionados também ao nosso segmento no âmbito do governo federal. Com essas atitudes, nós, do Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência, repudiamos, né, com toda contundência essa posição, esse encaminhamento. Não concordamos por desconhecermos, ou melhor, não concordamos o fato de estarmos alheios a todo esse processo, não entendemos e não compreendemos a morosidade para expor à sociedade quais são os resultados desse GTI, que findou lá em 30 de setembro, e nos somamos aqui às vozes e pedimos com todo vigor aqui o apoio do Congresso Nacional e dessa Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência para que, primeiro, que as pessoas com deficiência sejam efetivamente envolvidas nesse processo de construção e de tomada de decisão que diz respeito a esse tema relacionado à avaliação biopsicossocial da deficiência. Segundo, que o artigo 2º seja regulamentado imediatamente, porque o prazo, o vacatio legis que a Lei Brasileira de Inclusão definiu para essa regulamentação do artigo 2º já se inspirou lá em janeiro de 2018. Nós vamos completar agora 4 anos de descumprimento da Lei Brasileira de Inclusão. Então, nós precisamos realmente de uma resposta imediata por parte do Executivo Federal e da tomada de posições e cobranças efetivas por parte de todas as autoridades competentes aqui, sejam os senhores parlamentares, Ministério Público Federal, como as nossas organizações também estão avaliando aqui medidas jurídicas para judicializar esse tema, porque há muito está superado o prazo e as possibilidades de diálogo aí, porque afinal de contas não há demonstração qualquer
de diálogo com as nossas organizações, com os nossos espaços de participação social, já há muitos meses, como a história e os fatos que vêm nos colocando. Dessa forma, eu encerro a minha participação, agradecendo a oportunidade e me colocando à disposição para que, se necessário, possa voltar a prestar esclarecimentos ou, eventualmente, fazer algum contraponto. Muito obrigado, deputado Eduardo Barbosa. Eu que agradeço, Moisés, as suas colocações, e eu passo, então, a palavra à nossa presidente, deputada Rejane Dias, por favor. Primeiro, mais uma vez, eu queria cumprimentar a fala aqui do Moisés, e eu queria iniciar essa minha fala, deputado Eduardo, em cima daquilo que ele colocou, né? Essa ausência da participação das pessoas com deficiência, da construção desse importante instrumento, que é o modelo único de avaliação biopsicossocial. Lamentamos profundamente que não tenhamos aqui a presença da ministra Damares, ou pelo menos alguém que pudesse representar e falar desse assunto, que é motivo dessa audiência pública. Nós queremos saber o resultado do GT, desse grupo de trabalho, que construiu a avaliação biopsicossocial, que há muito tempo nós estamos esperando, há 2 anos, como você bem colocou, numa expectativa enorme, porque é o modelo de avaliação que vai, a partir disso, será implementada as políticas públicas, garantir direitos às pessoas com deficiência, saber realmente quem serão os beneficiários dessas ações, dessas políticas públicas, de forma mais contundente, de forma mais técnica. E isso vai, portanto, nortear, não tenho dúvida nenhuma, toda essa avaliação que vai impactar na vida das pessoas com deficiência. Lamentamos isso profundamente, o Moisés tem razão, a própria convenção já diz que nada sobre nós, sem a participação das pessoas com deficiência. Vossa Excelência, deputado Eduardo, assim como a deputada Tereza Neumann, nós tivemos essa preocupação de pautar esse assunto na nossa reunião deliberativa aqui da própria comissão. Também vários indicativos nós chegamos a apresentar para a Comissão da Mulher, a Comissão da Mulher e Direitos Humanos, né? No caso, para a ministra Damares, da Mulher, Família e Direitos Humanos. Mas, assim, é algo que não dá para a gente, não dá para entender isso, né? Por que não, enfim, divulgar isso, não conversar na própria comissão, junto aqui com os membros que a constitui, com a participação também da própria sociedade, das entidades, das pessoas com deficiência, seus familiares, para que possamos, antes desse decreto ser divulgado, que está previsto agora, me parece, para o dia 3 de dezembro, possamos também dar as nossas contribuições, para que possamos discutir, enfim, o resultado desse GT, desse trabalho, para que possamos avaliar. Afinal de contas, esse vamos dizer assim, a nossa função principal aqui no parlamento, é criar pontes, estreitar a relação da sociedade com o poder legislativo, com o poder executivo, enfim, com todas as esferas de poder, dar voz às pessoas com deficiência, às entidades. Então, esse portanto, de forma primordial, o nosso principal objetivo aqui nessa comissão. Lamentamos também que o próprio Ministério da Casa Civil não tenha também enviado alguém que possa falar sobre esse assunto, Moisés. Enfim, a própria doutora Isabel, que vai daqui a pouquinho falar sobre isso. É muito ruim isso, essa falta de transparência, essa falta de participação, como já foi dito aqui pelo Moisés. E, repito aqui, afinal de contas, é um instrumento mais importante na avaliação das pessoas com deficiência, porque como o próprio Eduardo já falou aqui, vai avaliar todo o contexto, né?
desde as limitações no desempenho de atividades, a restrição na participação, a avaliação da estrutura do corpo, os fatores socioambientais, enfim, vários impedimentos, não é, que isso dificulta, portanto, a participação e a cidadania plena das pessoas com deficiência. Então, está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, e é algo realmente que a gente espera com expectativa enorme o resultado desse trabalho do GT. Então, lamentamos profundamente que esses dois ministérios, que são essenciais e que construíram essa avaliação, não tenham, pelo menos, indicado alguém para poder, um técnico para poder falar sobre esse assunto. Então, vamos continuar insistindo, Moisés, doutora Isabel, todos que estamos assistindo, através dos meios de comunicação desta casa. Antes disso, também, deputado Eduardo, as entidades, pelo fato de estar na presidência dessa comissão, solicitou que a gente pudesse realizar essa audiência pública. Há uma preocupação enorme com o que vai vir aí, com o resultado deste trabalho, sobretudo aquilo que o Moisés bem colocou. Quando o próprio CONAD não participou mais disso, né, e mesmo assim foi dado continuidade, sem a contribuição daqueles que, com certeza, sem sombra de dúvidas, poderia contribuir muito, que são as entidades representativas das pessoas com deficiência. Então, eu só queria dizer isso a vocês, mas lamentar profundamente a não participação desses dois ministérios. Obrigada. Obrigado, presidente. É muito importante a sua colocação, não só como parlamentar, como também mãe de pessoa com deficiência, mas essa fala institucional, né, presidindo a nossa comissão, que nos dá garantia que nós vamos continuar acompanhando esse processo e fazendo aquilo que o parlamento pode fazer para garantir o debate e discussão do documento que vai ser apresentado. Então, a fala da nossa presidente nos dá, inclusive, sustentação para o prosseguimento pós essa audiência e os próximos passos que deveremos dar, e vamos nos organizarmos juntos com vocês, com a sociedade civil. Antes de passar a fala para a nossa querida Isabel, cumprimentar, então, Moisés, mais uma vez, pela sua disponibilidade sempre, e também suas posições muito claras, com autenticidade, com veracidade daquilo que acredita, fazendo a defesa daquilo que, de fato, são importantes e significativos na sua ótica. Este evento está sendo transmitido ao vivo pela internet e, além disso, foi aberto um chat para a participação dos internautas, que poderão enviar suas perguntas aos palestrantes através da sala virtual do portal E-Democracia. O link foi previamente divulgado e poderá ser acessado pela página da comissão, que é www.câmara.leg.br/CPD. E agora, querida Isabel, a palavra. Muito obrigada, deputado Eduardo Barbosa. Um prazer muito grande estar aqui e quero imediatamente cumprimentá-lo por essa iniciativa, junto com a deputada presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Rejane Dias, também querida companheira e parceira de muitos anos já de trabalho. Estou vendo aqui. Cumprimentar a Tereza Nelma, que não está nesse momento conosco, mas é uma outra grande amiga que participa do movimento há muitos anos, e da mesma forma cumprimentar Moisés, conselheiro do CONAD, que já foi presidente do CONAD, uma pessoa, um ativista que está na luta também, não vou dizer há tanto tempo quanto eu, mas há muito tempo também. Então, todos nós temos uma vivência muito grande. E nessa vivência, hoje, eu estou numa posição um pouco diferente, porque estou representando a rede de inclusão, brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, que é uma rede que é constituída por 18 instituições e coletivos, e nós trabalhamos na perspectiva justamente de todo o diálogo democrático
para que tenhamos a inclusão das pessoas com deficiência sempre dialogada, participando cada um dos tipos de pessoas, de instituições que representam os vários tipos de deficiência, que são algumas instituições mais recentes, que outras têm mais tradição, que participaram já do CONAD, inclusive, e trago o abraço de todos os membros da Rede IN, que é a nossa sigla, e na Rede IN, nós temos nos preocupado muito com a avaliação biopsicossocial da deficiência, assim como nos preocupamos com vários outros direitos das pessoas com deficiência, notadamente o direito à educação inclusiva. Essa reunião de hoje, eu acho que ela é muito emblemática. E eu me sinto honrada duplamente por poder participar hoje aqui. E agradeço não só a Rede IN, como também a vocês, parlamentares, que sempre foram aliados. Permita-me, deputado Eduardo Barbosa, agradecer mais uma vez o seu papel de relator da convenção, quando trouxemos a ideia para o Brasil de que usássemos pela primeira vez a prerrogativa da Emenda 45 de 2004, né, a qual permitiu que, com o parágrafo 3º acrescido ao artigo 5º, pudéssemos tratar os tratados de direitos humanos, quando votados, quando admitidos no ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com o rito de emenda constitucional, tivesse realmente a equivalência à emenda constitucional. Então, essa é uma marca que eu diria da minha vida, do meu trabalho, e uma marca que foi feita em parceria com Vossa Senhoria. E isso eu não vou esquecer nunca. Fico muito feliz de podermos estar aqui mais uma vez juntos, debatendo um momento que é histórico no nosso país, quando uma comissão da Câmara dos Deputados faz um convite a órgãos governamentais, e esses órgãos governamentais não comparecem, mas aqui está a sociedade civil, significa que nós estamos, sociedade civil e legislativo, do mesmo lado, né? E temos que enfrentar a situação que estamos vivendo, enfrentá-la de uma maneira tranquila, de uma maneira democrática, na busca do diálogo, na expectativa de que as pessoas com deficiência não sejam, de novo, feitas como esquecidas, melhor dizendo, né? Que não sejam esquecidas, quando somos protagonistas da nossa história. Não é à toa que esse ano nós temos 40 anos do Ano Internacional da Pessoa Deficiente, como a ONU cunhou em 1981. E lá em 81, eu já formada em medicina, depois de ter me tornado uma pessoa com deficiência, e aproveito para fazer uma audiodescrição que não fiz inicialmente, sou uma mulher de 67 anos de idade, de pele morena, de cabelo castanho escuro curto, já grisalho. Hoje estou usando uma blusa verde clara. O ambiente aqui em que eu estou é um ambiente de casa, é um ambiente doméstico, paredes claras e uma persiana vertical. Um fundo neutro, para justamente facilitar a própria descrição, né? Bem, dito isso, o que eu queria dizer é que fico muito preocupada toda vez que nós temos algo de tamanha importância, e eu só posso comparar a outros dois momentos. Quando fizemos o decreto da acessibilidade, que foi depois sancionado em 2004, mas foi um decreto no qual foi a minha primeira grande tarefa na CORD, na antiga Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Comecei esse trabalho já tendo recebido boa parte daquelas pessoas que coordenaram a CORD e me antecederam, e aí evoluímos e trabalhamos com 15 ministérios para que pudéssemos chegar a uma proposta muito arrojada de acessibilidade, porque as leis eram de 2000 e até 2002 e depois de 2003, quando assumi a CORD pela segunda vez, tanto no governo Fernando Henrique, depois no governo do presidente Lula, tínhamos esse trabalho por ser feito. Então, conheço bem essa história. E por que eu estou me referindo ao decreto da acessibilidade? Porque nós pusemos em consulta pública. Não foi algo que saiu só no Diário Oficial no dia de uma solenidade. Era algo que depois veio a ser
através da própria Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, tornou-se tão importante que virou um direito humano. Então, a acessibilidade na legislação brasileira já existia em 2000 e regulamentada em 2004, com todo esse cuidado de participação de 15 ministérios e da sociedade civil. Me lembro muito bem, talvez Moisés possa se lembrar dessa ocasião, não sei, não, acho que você era muito jovem, Moisés, mas vamos lá. Talvez você se lembre que nós tivemos uma dificuldade grande, que o portal da Presidência da República não era acessível e tivemos que fazer a consulta pública, muitas vezes por telefone, para que todas as pessoas pudessem participar, especialmente as pessoas com deficiência visual. E eu me lembro que no computador da minha sala e mais outros que foram colocados nas salas ao lado, nós ouvíamos o que tinham as pessoas para comentar e preenchíamos e verificávamos e líamos para que mais de 120 contribuições pudessem melhorar e, de fato, melhoraram a qualidade do texto do decreto da acessibilidade. O nosso querido decreto 5296, hoje, é quase integralmente incorporado à Lei Brasileira da Inclusão. Aos 67 anos de idade, a gente já tem tanta história para contar que pode se lembrar de alguns momentos que são momentos que, de certa maneira, eles anteciparam o que a ONU veio fazer logo a seguir. Quando a ONU, pela primeira vez, abre as portas e diz que a sociedade civil participaria, em pé de igualdade, levando as informações. E eu não tenho dúvida nenhuma que mais de 80%, 85% do texto da Convenção da ONU foi escrito pela sociedade civil. E isso foi que trouxe a qualidade, o arrojamento, a modernidade da nossa Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E aqui, já falamos, o lema já era conhecido. Na verdade, o lema foi trazido por William Holland, que foi presidente da Associação Internacional de Pessoas com Deficiência Visual, ele um cidadão da África do Sul, e pegou emprestado o lema Nada sobre nós sem nós, do movimento anti-apartheid, e trouxe também para o movimento das pessoas com deficiência. E eu tive a oportunidade de conhecer o William Holland. E fiquei muito, muito feliz quando, na ONU, de novo, a ONU, o organismo internacional, que naquela ocasião, durante o período em que a Convenção foi elaborada, de 2002 a 2006, porque foi adotada pela Assembleia das Nações Unidas justamente em dezembro de 2006, o lema foi Nada sobre nós sem nós. E, embora não esteja escrito nada sobre nós sem nós, como já dito aqui, o artigo número 4, obrigações gerais dos Estados partes, está no item 3º, que cabe a participação da sociedade civil, do movimento das pessoas com deficiência, na elaboração, no planejamento e na implementação das leis, das normas, das políticas públicas relacionadas a esse segmento. Então, nós não temos dúvida alguma que deveria estar aqui o governo, debatendo mais uma vez, trazendo as informações, porque o que nós sabemos nesse momento? Sabemos, Moisés já historiou de forma, para mim, adequada, em que eu pude compreender, porque participei. Na verdade, eu participo dessa tentativa de modernizarmos as avaliações no Brasil, abandonando o modelo médico, quer dizer, dizendo pessoa com deficiência não é um CID, não é uma doença que determina quem é ou quem não é uma pessoa com deficiência, mas sim se essa pessoa apresenta restrição de participação e limitação nas atividades. E onde estão essas informações? Num documento da Organização Mundial da Saúde, chamada Classificação Internacional de Funcionalidade, que foi editada em 2001. E, mais uma vez, eu tive a oportunidade de conhecer esse documento antes, porque fiz parte do grupo Beta, aquele grupo que conhece o texto bem antes da sua finalização, justamente para opinar como profissional, né? E o que nos dizia a Classificação Internacional de Funcionalidade? Que, ao ser avaliada uma pessoa, e isso também foi o que a ONU nos disse ao terminar o texto da Convenção,
que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, qual, em contato com diversas barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Então, significa que pessoa com deficiência não foi definida pela Convenção. Isso ficou ao encargo dos países. E os países que têm legislação de ação afirmativa para proteger direitos daquelas pessoas que ainda estão à margem da sociedade, quer seja por atitudes preconceituosas, quer seja pela ausência dos recursos de acessibilidade, elas precisam de políticas de ação afirmativa e, obviamente, que precisam das políticas em geral, né? O que nós pretendemos com a avaliação não é rotular pessoas. Eu não preciso ter um rótulo de pessoa com deficiência. Moisés não precisa ter um rótulo de pessoa com deficiência. Ele é um cidadão brasileiro e tem a sua profissão, pode ser dito que é através da profissão, dos seus gostos, das suas habilidades, do seu trabalho, a mesma coisa em relação a mim. Mas, quando nós vamos nos propor a receber ou participar ou ser beneficiário de uma política do Brasil, aí sim nós precisamos saber, porque são diversas as políticas, passam de 30, são 32, já se considera até 33, 34, 35 políticas só no âmbito da União, são as federais, fora as políticas do âmbito estadual e também da esfera municipal. Então, tudo isso depende agora, como determinou a Lei Brasileira da Inclusão, de uma avaliação feita por uma equipe. Esse é o ponto central, é uma equipe multiprofissional interdisciplinar, que precisa ter sido capacitada para entender o novo conceito biopsicossocial da deficiência e sair da prisão, que, na verdade, nós médicos, permita-me, depois do deputado Eduardo Barbosa, que nós sabemos a nossa formação como ela é, muito calcada em doenças, né? Nós precisamos nos despir dessa noção de que pessoa com deficiência é um doente. Não, não é uma pessoa doente. Pode ter uma doença? Pode. Eu posso estar resfriado, eu posso ter pneumonia, infecção urinária, posso sofrer um acidente, mas isso não é a deficiência. A deficiência é a restrição de participação. E fazer com que isso se transforme num documento unificado da deficiência foi um trabalho muito grande. E esse trabalho começou lá com o CONAD em 2005, quando nós percebemos, por exemplo, que o decreto 3298 não trazia as pessoas com baixa visão como pessoas com deficiência. E era absolutamente incorreto isso. E depois, quando foi feita, por isso que eu mencionei a consulta pública do decreto 5296, porque ele alterou, em parte, a categorização das deficiências, ainda verdadeiramente no modelo médico, mas acrescentou nanismo, acrescentou ostomia, retirou a questão da perda da audição unilateral leve, porque não era uma situação que se pudesse comparar às demais pessoas. Exatamente com a preocupação de termos justiça social ao eleger determinadas pessoas para determinadas políticas. Então, esse é o ponto central, que nós precisamos de um instrumento, sabíamos, que nós precisamos de um instrumento e precisamos de uma equipe que entenda como aplicar esse instrumento, que tenha como proposta fazer com que as pessoas tenham acesso aos direitos e às direitos esses que se fazem necessários em razão das suas características. Esse é o ponto. Então, nós precisamos saber se tudo isso está contemplado em qualquer proposta. No IFBRM, nós defendemos isso, porque tínhamos uma matriz, a matriz saída da CIF, escolhida a dedo, escolhida e testada, validada, feita inicialmente pelo IETS e pelo FRJ, entre 2010 e 2012. Depois, utilizada na aposentadoria com o nome de IFBRA. Mas o que nós vimos foi que qualquer avaliação, se o governante, se o conjunto de pessoas que tem o poder de decidir, entender que vai restringir direitos, ele fará uma escala
reduzindo. Parar uma escala reduzindo, por exemplo, quem são as pessoas com deficiência grave, reduzindo quem são as pessoas com deficiência moderada e reduzindo quem são as pessoas com deficiência leve. Ou não, ou procurando o maior equilíbrio possível. Mas eu posso afirmar com tranquilidade que, porque melhor que seja o instrumento, sempre haverá uma fração dessa avaliação que pode trazer dúvidas, e não há nenhuma dúvida quanto ao tipo de erro que nós podemos incorrer, que é o pior. É o erro no qual nós negamos direitos às pessoas com deficiência. Então, o que nós buscamos é justiça social. O que nós buscamos é o acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas que levamos tantos anos para construir. E eu diria, e peço que a comissão anote isso, junto com essa preocupação imensa que estamos todos, da ausência do CONAD que agora terá um edital de seleção, mas que esse edital de seleção não foi anunciado ainda. Não sei se alguém já sabe desse edital de seleção, mas ainda não surgiu. E antes era uma eleição feita entre pares, e é nisso que eu acredito, porque fui 10 anos conselheira do CONAD. Algumas vezes eu levei muita surra do CONAD, mas sempre ouvi o CONAD, e é isso que tem que ser feito, o diálogo entre aquele que ocupa o cargo público e aqueles que estão no controle social, senão não faz sentido. Bem, o que eu quero dizer? O IFBRM nos contempla na sua essência, mas o IFBRM pode ser aperfeiçoado e deve ser aperfeiçoado, assim como o IFBRA, que está em uso pelo INSS desde 2014, janeiro de 2014, se eu não estou enganada, da portaria que o colocou para uso, né, da aposentadoria do segurado da previdenciário geral, deveria ter sido revisado em 1 ano, e não foi. Então, isso é um erro, porque nós sabemos que ali houve uma escala que restringiu direitos das pessoas que poderiam ter a antecipação da aposentadoria no grau de deficiência severa ou grave, que são os 10 anos a menos. Então, esses são os cuidados que nós aprendemos e que precisamos levar em consideração. Então, o IFBRM não pode errar coisas que já foram erradas, ou qualquer outro tipo de avaliação biopsicossocial. Agora, é muito fácil dizer que fiz um instrumento de avaliação biopsicossocial e, no entanto, posso não fazer. Se continuar havendo um predomínio da ponderação dos impedimentos, significa que nós não sairemos do modelo médico. Continuaremos avaliando estrutura e função do corpo. E muitas pessoas do movimento ainda estão entendendo assim, que seria melhor só avaliar impedimento, mas não é isso. Deficiência, por exemplo, está no lado da sociedade. Deficiência não sou eu, deficiência é a falta de calçadas acessíveis, é a falta de transporte acessível, é a falta do site acessível, é a falta do instrumento necessário, é a falta dos apoios na educação, nos ambientes de trabalho. Isso é deficiência. E esse conjunto é que tem que ser perfeitamente adequado e mensurado nas avaliações. Então, na nossa preocupação, além de trazer o CONAD à vida novamente, e com um CONAD que não seja mutilado, um CONAD que não tenha sido tirado conselhos estaduais e conselhos municipais e ANPID, um CONAD que possa ser escolhido por eleição dos pares da sociedade civil. É isso que nós pretendemos. E gostaríamos de, mais uma vez, dizer que se sairá um decreto sem consulta pública, estará pecando contra a Constituição brasileira, porque a Convenção é constitucional, é equivalente à Constituição, ou melhor, é um marco constitucional. Então, nós não aceitamos esse tipo de questão. Aqui, talvez hoje eu não esteja mais tão preocupada com o IFBRM, ou qualquer outro, porque sei que o IFBRM pode ser melhorado e a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência continuou os trabalhos, mesmo depois que nós precisamos nos retirar. Eu, como convidada do CONAD, como especialista convidada, precisei me retirar também quando o CONAD saiu, e me retiraria mesmo que o CONAD não tivesse saído,
porque entendi que não havia proposta de diálogo no grupo de trabalho que estava colocando o instrumento em avaliação. E queria acrescentar uma questão, deputado Eduardo Barbosa. Sei da sua preocupação com todas as nuances que dizem respeito às políticas para pessoas com deficiência. Nós não temos uma política nesse momento. Não temos. Não temos uma proposta global. Como já tivemos a agenda social, como já tivemos o plano Viver Sem Limites, com erros e acertos, nós poderíamos ter continuado e poderíamos ter avançado. Onde estão as moradias assistidas? Onde está o apoio, o trabalho apoiado? Onde estão a tomada de decisão apoiada? Trabalho com apoio, que é o termo correto, né, da Lei Brasileira da Inclusão. Onde estão essas questões todas? Onde está essa política? E agora, o próprio auxílio inclusão, que foi regulamentado também, de novo, sem a participação do CONAD. E ali, somente pessoas com egressas do benefício de prestação continuada, com deficiência moderada e grave, é que terão acesso ao auxílio inclusão. Ora, se nós restringirmos quem são aquelas que passarão a ser consideradas pessoas com deficiência moderada e grave, nós já estaremos tirando direitos das pessoas com deficiência que ficarem fora desse conceito para o auxílio inclusão. Então, a situação é uma situação preocupante, sem dúvida. É uma situação inaceitável do ponto de vista da democracia. É uma situação igualmente inaceitável do ponto de vista do controle social e daquilo que determina tanto a Convenção da ONU como a Lei Brasileira da Inclusão. Muito obrigada. Obrigado, Isabel. Assim como Moisés, né, trazendo essa contribuição importantíssima. E, como eu disse no início, quando da apresentação da Isabel, a fala dela, ela sempre traz para nós esse olhar histórico. Então, questões que ela vivenciou, nós pouco sabemos. Então, ela sempre elucida, exemplifica, e, mais do que isso, nos mostram como as coisas foram construídas. Isso traz também uma riqueza muito grande de conhecimento para todos que têm a oportunidade de ouvir. Obrigado, Isabel, pelas suas colocações, pela sua defesa sempre coerente com aquilo que nós precisamos para avanço de instrumentos necessários para fazer justiça social. Bom, nós temos uma pergunta que me chegou, me parece que tem duas perguntas, não é democracia? A segunda, Raquel, por favor, me manda por e-mail. A primeira que está aqui é do João Frederico, e ele se coloca da seguinte forma: a legislação ainda possui falhas. Existe uma parcela grande de deficientes, como surdos unilaterais, que não consegue se inserir na sociedade por conta da deficiência e, ao mesmo tempo, são preteridos como portadores de necessidades especiais. O modelo único de avaliação biopsicossocial irá corrigir essas lacunas? Bom, essa discussão e esse tema é fruto de projetos de lei que ainda tramitam no Congresso Nacional, fazendo com que reconheça os surdos unilaterais como pessoa com deficiência. No entanto, independente se essa questão será aprovada ou não, existe polêmica em relação ao tema, é lógico que uma avaliação biopsicossocial ela traz para nós a condição de definição de limites claros que essa pessoa pode vir a ter dentro das exigências da comunidade. Então, sendo ela aplicável em qualquer pessoa, né, poderá, inclusive, nos fazer indicativo se, de fato, nós poderemos ou necessitamos incluí-la no rol de pessoas com deficiência. Então, eu faço raciocínio inverso aí, né? Talvez essa avaliação é que pode nos nortear se devemos fazer esta inclusão ou não. Eu acho que, inclusive, ela vai ser norteadora, não só nesse caso, mas de outros casos. Não sei se o Moisés ou a Isabel gostariam também de comentar essa pergunta.
Não, tranquilos? Eu não tenho nenhuma acréscimo à sua colocação, deputado. Perfeito. Ok. Isabel? Deputado, eu gostaria de exatamente repetir, de certa maneira, o que eu falei. O movimento social ainda pensa em diagnóstico e acabou de nos dar um diagnóstico de perda de audição unilateral. Isso é um diagnóstico, isso é um impedimento que está na pessoa. E o que a avaliação precisa é verificar se esse impedimento da estrutura e da função do corpo se causou alguma restrição de participação e alguma limitação de atividade. É exatamente isso que vai nos permitir. É possível que algumas pessoas sim, é possível que outras pessoas não. Vai depender muito da avaliação caso a caso. E por isso, exatamente por isso, que nós precisamos de uma equipe dedicada à avaliação. Uma equipe que contenha profissionais que sejam capazes, partindo de algumas informações médicas, nunca deixaremos de ter as informações relativas aos impedimentos. Mas não é só isso, nós não ficaremos presos ao impedimento, e sim às demais questões que estão na CIF e estão ali listadas, os 4 itens que compõem o artigo 2º da Lei Brasileira da Inclusão. Perfeito. Obrigado. Nós temos mais uma pergunta aqui do Hugo Isal de Souza Mendonça. Eu não entendi aqui que ele faz referência. Ele pergunta assim, não seria um retrocesso ao modelo médico? Eu não sei se ele está dizendo que esse tipo de possível avaliação que nós vamos conhecer ainda seria um retrocesso ao modelo médico. Eu não sei se foi essa a pergunta. Vocês entenderam de forma diferente? Vou repetir. Ele pergunta, não seria um retrocesso ao modelo médico? Então... A mesma pessoa que fez a pergunta, não? Não, é outra pessoa, é o Hugo Isal, de Souza Mendonça. Tá. Se estiver se referindo à questão da audição unilateral ou outra questão dessa natureza, sim, seria um retrocesso ao modelo médico, né? Porque nós estaríamos nos baseando somente num aspecto, o aspecto biológico, o aspecto do impedimento, que está lá na definição da Convenção e da Lei Brasileira da Inclusão. Por isso é que nós precisamos ter muito cuidado com o instrumento que virá. Porque eu posso colocar algumas questões, por exemplo, posso pegar a própria matriz do IFBRM, utilizar apenas algumas questões e ponderar, dar pesos ao impedimento. E aí eu estarei parecendo que fiz uma avaliação biopsicossocial e, no entanto, não a fiz, porque estarei dando valores diferenciados. Se a perícia médica federal tiver a seu encargo o maior peso na avaliação, significa que os impedimentos estarão sendo mais avaliados, quando nós queremos que sejam avaliados todos os componentes. E o encontro relacional entre o indivíduo e as atitudes e o ambiente está justamente na atividade e na participação. Por isso que é essa matriz importante da CIF. É a única maneira de nós escaparmos do modelo médico, senão a gente não escapa. Vamos continuar fazendo atestado, né? E talvez, né, Isabel, esse indicativo que você traz, essa observação que você traz, é justamente, eu acho que é a nossa grande preocupação, porque nós somos médicos, nós podemos falar com muita abertura, né, Isabel? Infelizmente, nós temos aí dentro da organização de um sistema de saúde esta hegemonia, né, médica, que às vezes influencia muito num processo legislativo, não nos dando, às vezes, uma abertura para superar alguns conceitos. Lógico que nós fazemos uma defesa de que o médico é responsável por diagnósticos, por intervenções que são exclusivamente desse profissional e não cabe a outro interferir, principalmente na avaliação biológica desse cidadão. Mas deixa muito claro aqui que nós não somos só o biológico. Quem dera, né? Talvez pudesse ser mais simples as convivências e a harmonização do universo, não sei, né? Porque talvez fosse mais fácil avaliarmos a sociedade, né? E avaliarmos as políticas de um determinado país. Aí nós já damos 0 logo para o nosso próprio país e pronto, todos vamos ser beneficiados pela legislação.
porque a situação é essa, onde estão as políticas públicas? Né? Justamente. Quantas vezes nós já nos sentamos nas bancadas das salas de audiência, a seu convite e de outros parlamentares importantes também, para discutirmos questões como reserva de vagas no mercado de trabalho, quantas vezes nós já discutimos outros pontos, porque de vez em quando atacam os direitos das pessoas com deficiência. E agora, sem criar polêmica, mas sabendo fazer uma leitura do momento, eu só posso dizer que está havendo um ataque direto aos direitos. Porque quando as pessoas com deficiência não participam, quando o Conselho continua fechado, e a última reunião extraordinária foi 27 de maio, para dizer que o Conselho já não tinha como funcionar, significa que fomos alijados, fomos deixados de lado. E isso não é possível, não se pode garantir. Então, acho que a Comissão de Defesa dos Nossos Direitos da Câmara dos Deputados, com a sua presença, da deputada Tereza Nelma, da presidência Rejane Dias e tantos outros parlamentares que são aliados da causa, e todas as nossas associações, e aí eu poderia juntar tanto CRP como Rede IN e todos os demais, a nova Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, todos nós temos que nos unir para garantir que as pessoas com deficiência sejam respeitadas como membros ativos das decisões. Bom, então nós... Sim, Moisés. Não, só manifestar aqui pleno acordo com as palavras da doutora Isabel. O momento é o mais delicado da história que eu acompanhei do nosso movimento de luta. Eu milito em âmbito nacional desde 2008 e esse, para mim, é o momento mais delicado, mais prejudicial ao segmento, às conquistas de direitos que não existem, alguns retrocessos claros ocorrendo e a ausência, a ausência de diálogo total. Só para registrar aqui, com a inatividade do CONAD declarada lá em maio, imediatamente o CRPD oficiou a ministra Damares pedindo uma audiência para tratar desse assunto e não fomos recebidos. Não fomos recebidos. Depois de muita insistência, tivemos como resposta um ofício assinado pela chefia de gabinete da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. Sequer a secretária se dignou a assinar um ofício respondendo de forma genérica que estavam tomando todas as providências para o CONAD retomar o quanto antes. Isso, estou falando no mês de junho deste ano. Então, sim, exemplos, outros não faltam, todos nós aqui sabemos muito bem, e eu tenho total acordo que é um momento mais do que apropriado para que estejamos dialogando ainda mais entre pessoas com deficiência, parlamentares que são solidários e identificados com a nossa causa, como é o caso aqui dos deputados que compõem a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e outros parlamentares que não estão na comissão, que estão no Senado, para que a gente possa realmente nos fazer aqui vistos e ouvidos por quem de direito aí, porque o momento realmente é terrível. Então, só para manifestar esse total acordo com a manifestação da doutora Isabel. Obrigado, deputado. Bom, brilhante, né, Moisés, também a sua colocação, e eu acredito que Isabel e o Moisés tocam num assunto aqui que nos traz realmente uma indignação e um questionamento. Eu acho que se nós estamos aqui hoje justamente questionando o desejo de conhecer um documento previamente, né, mostra o nível de tensão que foi provocado pelo próprio governo. Todo o controle social tem um nível de tensão. A Isabel participou do CONAD como representante do governo, ela mesma citou aqui quantas vezes eu apanhei. Eu já tive também, eu já fui gestor público também no meu estado, Minas Gerais, eu já estive conselheiro tanto como sociedade civil como governante, e nunca é pacífico, lógico, existe um momento de tensão. Agora, o governo deliberadamente tensionar essa relação é que eu acho que nós nunca vivenciamos ao longo desses anos todos. Todos os governos administraram essa tensão.
e teve momentos muito complicados em todos os conceitos, né? Tensos, difíceis, às vezes de discussões rasas, às vezes de discussões inflamadas, às vezes com influência ideológica no debate, não numa discussão, às vezes, conceitual ou de avanço. Isso faz parte da democracia, né? Agora, o que mais nos assusta é justamente a esconder, às vezes, as coisas, né? Não revelá-las, não abri-las, e nós estamos numa plena era, inclusive, de acesso à informação, né? Então, não é realmente tolerável mais a gente desconhecer qualquer tipo de documento que venha influenciar a vida das pessoas, né? Então, eu acho que isso, Moisés, que talvez nós estamos vivendo do pior, porque deliberadamente, né, restringir, tensionar, provocar. Essa audiência, por exemplo, poderia ser utilizada para dissipar dúvidas, dissipar dificuldades, né? Quem sabe nós estaríamos amanhã todo aplaudindo um documento se nós tivermos a oportunidade de conhecer e, às vezes, mesmo não concordando com tudo, entender os motivos, né? Os motivos que levaram, às vezes, à modificação de um documento, porque isso também é compreensível. Nós sabemos que as estruturas governamentais elas são competitivas entre si, né? E, às vezes, a Isabel ocupou, já acode, quantos embates ela teve com diversos órgãos públicos e nem sempre ela venceu, né? Ela, às vezes, teve que ceder. Isso faz parte, inclusive, da gestão pública. Então, quando o ministro chega e nos fala, olha, não consegui isso, tive dificuldade disso, a sociedade civil, sabendo dessas questões, pode usar também dos instrumentos que tem de pressão para ajudar um próprio ministro na transposição das dificuldades de diálogo interno do governo. O próprio parlamento pode também contribuir para questionar, às vezes, aqueles que, de forma radicalizada ou intransigente, não deixam que um documento evolua. Então, essas forças somadas é que nos traz, de fato, uma clareza se foi possível construir historicamente, um documento condizente com o que desejamos, ou se todos tentando esta articulação de forma sabendo aonde queremos chegar, não conseguir, a gente também compartilha a responsabilidade de não ter alcançado e conseguido e vamos esperar para outros passos, né? Então, eu quero agradecer-vos em muito, né, por estar aqui mais uma vez conosco. Eu acho que chegou a deputada Érica Cocá, eu não sei se ela deseja fazer uso da palavra, mas, se não desejar, nós estamos encaminhando para o nosso final. Érica, quer falar? Rapidamente, deputado Eduardo Barbosa, primeiro sobre a oportunidade do tema. Eu penso que nós temos conquistas que se cravam na nossa legislação e essas conquistas precisam se tornar realidade. Lembro muito de Drummond, quando diz que as leis só não bastam, porque os lírios não nascem das leis. Mas é preciso que os lírios brotem das próprias leis. As leis, elas significam que há uma maturidade na sociedade para impor novos conceitos e novos paradigmas na construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, uma sociedade mais democrática. Mas é preciso que nós estejamos atentos e atentas a que a lei possa realmente se efetivar. E quando nós falamos da avaliação biopsicossocial, penso que é um passo fundamental para que nós partamos de uma compreensão, a compreensão de que toda pessoa tem as suas singularidades, toda pessoa tem as suas especificidades, toda pessoa tem a sua condição de ser única nesta terra. Nenhum de nós, nenhuma de nós pode se equiparar a outro, nós somos únicos, temos condições que são absolutamente inerentes à nossa existência enquanto pessoa. Então, veja, se há especificidades que precisam serem expressas, essas especificidades não podem se transformar em um processo de exclusão de uma vida em sociedade na sua plenitude. O princípio
princípio de que a humanidade é uma só é um princípio que está sendo muito açoitado em períodos muito duros de construção da própria democracia e de instrumentos para a inclusão. Mas a humanidade é uma só. É uma só. Ela tem várias formas de olhar, várias formas de falar, várias formas de escutar, várias formas de andar. Ela tem várias formas de pensar, várias formas de amar, enfim, mas a humanidade é uma só. Então, se nós temos essa condição humana, que ela tem uma dimensão que se sobrepõe a todas as outras características da nossa própria vida, e se nós temos uma singularidade que nos permite olharmos no espelho e dizermos, como eu, sou eu, não existe mais ninguém que tenha as mesmas singularidades, as mesmas individualidades, ainda que estejamos vivendo uma tentativa de padronização dos desejos, padronização dos corpos, enfim, ainda assim, nós somos únicos. Então, neste sentido, a avaliação biopsicossocial, ela permite que nós entendamos que é preciso enfrentar e superar as deficiências que existem na sociedade ou as deficiências que existem na própria cidade. Então, é preciso respeitar as especificidades, respeitar as singularidades e, a partir daí, construir os mecanismos para que nós tenhamos desenhos universais nas nossas cidades. E, quando eu falo desenhos universais, é para resgatar aquela condição de sermos uma única humanidade e que todas e todos possam ter acesso à cidade da mesma forma. Desenhos universais, que não são apenas desenhos arquitetônicos, mas desenhos para que nós possamos ir desconstruindo todas as barreiras atitudinais, todas as barreiras arquitetônicas, todas as barreiras de comunicação. Então, portanto, nada, penso eu, justifica que nós já não tenhamos avançado nessa perspectiva. E é óbvio que nós precisamos, não é? E nós estamos fazendo várias discussões nessa comissão, todas discussões bastante oportunas e bastante, portanto, necessárias, mas nós precisamos reestabelecer, inclusive, os mecanismos de democratização da elaboração das próprias políticas públicas, de democratização que vem através dos conselhos. Nós já discutimos aqui o que está acontecendo no CONAD. Então, portanto, os conselhos são instrumentos para a participação da sociedade civil, e não só para a participação da sociedade civil, mas que alargam as políticas específicas na dimensão de percorrer e de visitar todas as outras políticas públicas, porque trabalham com a intersetorialidade. A intersetorialidade aliada ao próprio protagonismo. Então, portanto, penso eu que nada justifica que já não tenhamos aqui, neste país, aquilo que está previsto na própria legislação, que são os instrumentos necessários para que tenhamos avaliação biopsicossocial. Por isso, é a oportunidade desta discussão para que nós possamos avançar nesta construção que eu penso tudo que é sustentável, e todos os grandes avanços que têm sustentabilidade, que perpassam corpos ou que perpassam gerações e que perpassam a nossa própria relação antropocêntrica, mas que se derramam pelo conjunto de outras formas de vida, eles têm que ser tecidos. Todos os instrumentos que são sustentáveis e todas as conquistas que perpassam, como disse, ou que resistem a mudanças governamentais, mudanças, e a todos os corpos, e que se apliquem, se derramam sobre todos os corpos, têm que ser tecidos. Por isso a importância desta audiência pública e a importância de mandatos como o seu, deputado Eduardo Barbosa, e da nossa presidenta, Rejane Dias, que tem de forma muito coerente, muito presente e muito firme defendido todas as conquistas que nós já tivemos, porque se as conquistas que existem, elas não se aplicam e não se transformam em realidade, há um processo de descrédito que se alimenta com relação a outras conquistas e a própria atividade legislativa. Eu concluo apenas dizendo, lembra um pouco o mito de Sísifo, né, condenado a carregar uma pedra até o
o topo de uma montanha que cairia de novo e que ele carregaria eternamente, sendo punido por suas posturas que desrespeitaram os próprios deuses. Para que nós tenhamos aqui efetivamente um trabalho onde as legislações elas sejam legislações que se transformem em realidade, é preciso entendermos que nos cabe não apenas legislar, mas também nos cabe estabelecer as condições necessárias para que as legislações, para que a lei se transformem em realidade. Senão, serão aqueles que não exercem e não cumprem a lei, serão considerados em conflito com a própria lei. Muito obrigada. Obrigado, deputada Érica. Obrigado pela sua sempre interferência positiva, nos valorizando enquanto comissão e também trazendo sempre a sua visão conceitual, técnica e mesmo os seus conceitos de vida em temas que têm a ver com a qualidade de vida das pessoas, e você sempre contribui de uma forma técnica e poética. É sempre bom te ouvir, viu? Parece que o deputado Ivan Valente também deseja fazer uso da palavra. Prazer, deputado Ivan, com a palavra. Obrigado, deputado Eduardo Barbosa. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar os convidados que estão presentes nessa tela, que é o Moisés Bauer e a professora representante da Isabel Maior. Quero deixar um abraço a vocês. E também cumprimentar a Rejane Dias, que é presidente, e a deputada Tereza Nelma, que também assina essa convocação. Eu cheguei de São Paulo agora, não pude ouvir toda as colocações que foram feitas, e eu tinha visto aqui e fui demandado em São Paulo por coletivos de pessoas com deficiência, muito preocupados, entende, com os desdobramentos da política governamental. Então, quero expressar isso aqui, deputado Eduardo, e aos nossos convidados também, que, em cima da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, agora, a criação desse modelo único, né, de avaliação biopsicossocial de deficiência, está estabelecido um certo prazo. Eu vejo aqui que estavam convidados também a ministra Damares Alves e o chefe da Casa Civil, né? Quer dizer, ou seja, a audiência foi cercada de uma importância para a política governamental. O senador Ciro Nogueira também tinha se comprometido. Parece que não houve isso. Mas o que está me preocupando mais é que eu acho que essa é uma questão estruturante, né? Quer dizer, nós vamos redefinir várias coisas nessa avaliação psicossocial de deficiência, e eu não queria ouvir um pouco, se fosse possível, de você, que acompanhou, como está a participação dos diretamente interessados, né? Porque nós sabemos do que é a exclusão social nesse país e o problema da inclusão que não se viabiliza num país com as nossas características. E eu acho que esse tipo de política pública, se ela não conta com a participação direta dos interessados em todos os sentidos, né, nós, ao invés de ter avanços, podemos ter até retrocessos nessas definições. Então, me preocupa que tem um prazo para esse grupo de trabalho. Me parece que era até o dia 3 de dezembro, segundo a minha informação aqui, deputado Eduardo Barbosa. Então, eu queria primeiro me colocar à disposição, nosso mandato, para fazer pontes com esses setores e que a gente pudesse avançar. Não é pouca coisa que está sendo discutido aqui. E nós sabemos do atraso ainda nas respostas necessárias à humanização do atendimento em todos os sentidos, da compreensão do que é a integração
dos deficientes e tal, das adequações necessárias, dos direitos garantidos, de todas essas questões. Então, eu queria me colocar à disposição, porque sei que essas organizações da sociedade civil são preocupadas, são comprometidas com essa causa, é verdade, mas quero entender como é que nós vamos avançar aí nesta comissão em especial na garantia de direitos, né? Então, essa contribuição que eu queria trazer, infelizmente atrasado, porque eu queria ter ouvido os nossos participantes, vi só um pedaço da deputada Érica, que está presente presencialmente aí na comissão, mas quero agradecer, de qualquer forma, a oportunidade que você me proporciona de estar colocando essas preocupações, deixar um abraço aí aos representantes da sociedade civil, particularmente, que fazem esse trabalho com muita dedicação e com vontade de que esse Brasil seja inclusivo, seja democrático, né? E seja capaz de proporcionar bem-estar para todos os seus habitantes. Então, eu queria deixar essa mensagem e queria saber um pouco só esse roteiro, deputado. Tá bom. Deputado Eduardo, antes que o senhor responda, eu gostaria, se fosse possível, em 10 segundos, fazer uma sugestão. Como nós não tivemos aqui a presença do governo, e seria importante para que nós pudéssemos ver quais são os óbices, quais são os problemas, e a partir daí buscarmos, inclusive, superá-los. E me parece que o representante da Casa Civil não deu nenhuma notícia, simplesmente recebeu, mas ignorou. Não tratou esta comissão e esse parlamento com o respeito necessário para a concepção de república e para a democracia. E a ministra chegou a sugerir uma outra oportunidade, porque não teria espaço na sua agenda para esta reunião. Eu sugiro que nós não desistamos de estarmos aqui com o governo cobrando a implementação da avaliação biopsicossocial. Então, sugeriria que fosse estabelecida uma data para que a ministra pudesse vir, ou também o chefe da Casa Civil pudesse vir, ou um representante da Casa Civil, mas a ministra pudesse vir aqui, para que nós possamos resgatar o sentido, inclusive, fundamental de fiscalização do parlamento e pudéssemos cobrar e pudéssemos entender o que está acontecendo neste país. E, de certa forma, as falas do ministro da Educação e algumas falas que são postas, que tentam acabar com a educação inclusiva, que diz que menino com deficiência na rede na rede de ensino atrapalha, então, enfim, indicam um caráter capacitista bastante profundo neste governo, que inclusive se expressa nas 4 proposições, pelo menos, e é que o governo encaminhou ou tentou retirar e desconstruir a cota de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, sugeriria, deputado, que nós pudéssemos, que a nossa comissão entrasse em contato com a ministra, agendasse um dia que ela pudesse vir antes do término do ano e que também o fizesse com o ministro da Casa Civil, para que viesse aqui a Casa Civil e o Ministério, para que nós possamos, enfim, cobrar que o que está na lei possa ser efetivado. Era a minha sugestão de encaminhamento a ser feito de pronto. Ok, perfeito, deputada Érica. Eu vou esclarecer um pouco o deputado Ivan Valente, que chegou depois, né? Ivan, na realidade, o grupo de trabalho que estava responsável por elaborar e apresentar a proposta de avaliação biopsicossocial, que será um documento único de avaliação como referência para o país todo, e é a partir dele que as pessoas com deficiência vão acessar os seus direitos, o prazo se encerrou no 30 de setembro. E esse relatório está pronto, no entanto, não sabemos por que não foi amplamente divulgado e debatido esse documento com a sociedade civil, mesmo porque ele não foi colocado em consulta pública, e nós temos uma instância que é o CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como a deputada Érica citou,
não está funcionando porque houve uma alteração da sua estrutura e nós não temos a representatividade da sociedade civil eleita ou realmente indicada para compô-lo, e esse conselho é que deveria ser também uma das instâncias de debate desse documento, e ele não está funcionando. Sendo assim, ficamos sabendo, e agora já recebemos o convite formal, que no dia 2 de dezembro, a ministra Damares vai apresentar esse possível documento, que no dia 3 seria, então, publicado um decreto, e a apresentação se daria um dia antes da publicação desse decreto. Como nós não conhecemos o teor, esta comissão se posicionou convidando a ministra e a Casa Civil justamente para apresentar nesta comissão esse documento de forma prévia, evitando até um constrangimento de questionamento posterior à sua publicação. E isto que é agravante, porque eles se negam justamente a abrir esse debate. Eu acho que essa comissão, se tivesse tido a oportunidade de conhecer o documento, com a participação da sociedade civil, nós poderíamos, inclusive, dirimir dúvidas e propor alguma alteração antes da sua publicação. Resultado, isso não aconteceu em nenhum momento. A comissão se posicionou em poder facilitar esse processo de articulação com a sociedade. Não tivemos resultado, porque eles se negaram a comparecer, né? Dizendo que não tinham nem sequer agenda, mas também não teriam representantes desses ministérios para aqui estarem conosco. Vamos insistir, como a deputada Érica colocou, agora, a partir do dia 3, vamos ver este documento, conhecê-lo, né? Mas nós vamos promover o debate nesta comissão do documento que vai ser divulgado e publicado. E aí sim nós queremos fazer com que haja algum tipo de compreensão melhor, entendimento e qual tipo de atitude que o parlamento poderá tomar se esse documento contrariar em muito aquilo que a nossa legislação já conquistou enquanto direito. Lembrando, Ivan, que isso está previsto na LBI, né? Então, já éramos para ter esse documento há mais de 4 anos. Então, nós temos aí um adiamento desse tempo muito elástico e temos dificultado muito a construção de uma política pública pautada naquilo que a legislação brasileira determinou enquanto garantia de direitos para a pessoa com deficiência, porque tudo parte de uma avaliação. Conhecer o sujeito, conhecer esse cidadão na sua condição biológica, psíquica e social, é que nos traz uma condição de planejarmos ações efetivas que vão ao encontro das necessidades dessas pessoas. Por isso que, não, como você falou, essa não é uma discussão menor. A avaliação é um documento de referência que teremos a partir de então. E aí sim vamos nos posicionar até no parlamento, que a gente vai entender melhor como a gente identifica as limitações que as pessoas com deficiência encontram no seu cotidiano. Então é isso. Eduardo, sim. Me permita só 10 segundos. Então, tanto a sociedade civil quanto o Congresso Nacional não terá acesso a uma minuta do que foi produzido como política pública, então, no dia seguinte, terá um decreto. Então, isso. Se nós quisermos agir, nós temos que apresentar um projeto de decreto legislativo para revogar o decreto. Porque não é possível, né? Quer dizer, que ninguém conheça qual é a política pública e eles se neguem a fazer isso. Então, talvez fosse o caso de apresentar uma convocação, né, da ministra, e convocação mesmo, porque nesse caso acho que não cabe convite, cabe convocação. E eu vou me somar a vocês aí, se for o caso, de nós apresentarmos rapidamente esse instrumento aí na Comissão de Defesa do Idoso. Eu não sou membro dela, mas acho que com os membros nós poderíamos assinar em comum uma convocação da ministra. Ok. Eu acho que provavelmente terá que culminar com isso. Diplomaticamente, nós tentamos trabalhar, né, de forma harmoniosa até então, evitando problemas.
mas se o problema é colocado pelo próprio governo, nós vamos ter que criar uma outra situação de competência do parlamento, que, se for necessário convocar, nós faremos. Existe até um desejo também da gente tentar trabalhar de forma articulada com o Senado, Ivan, porque ontem também estava previsto uma audiência pública de igual teor no Senado e também não compareceram na Comissão da Pessoa com Deficiência do Senado Federal. Então, são ousados mesmo, né? Então, teremos que pensar até numa forma de trabalho articulado, Câmara e Senado, para contrapor tal atitude, tal postura. Deputado Eduardo, a audiência aconteceu, mas sem a presença do governo, igual a nós. É isso que eu queria colocar. A audiência, estávamos lá. O que eu acho que agora é a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que envolve, né, tanto parlamentares da Câmara como do Senado Federal, que poderia atuar, porque se eu já me sinto mal sendo uma pessoa com deficiência, representando a Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que nesse momento, que é um coletivo grande, com muitas pessoas do Brasil todo, e vejo da mesma maneira o Moisés Bauer aqui representando uma série de outras instituições nacionais, todos nós, sem sabermos o que virá, eu prefiro até que não venha, porque pior do que estar atrasado é vir uma avaliação que seja deturpada e que não permita que as pessoas com deficiência encontrem os seus direitos. Pelo contrário, sejam gargalos, se torne mais uma barreira para a vida das pessoas com deficiência. Essa é a nossa grande preocupação. O que virá? Se há pessoas que têm dúvidas em relação ao que foi feito por mais de 15 anos que nós trabalhamos numa matriz de avaliação, imagine alguma coisa que a gente não sabe nem o que é e que provavelmente só foi feita depois do dia 30 de setembro para cá. Eu tenho muita preocupação mesmo, muita. É isso. Então, agora nós estamos de prontidão, em vigilância. Vamos aguardar o dia 2, entender o que vai ser divulgado, para nós, então, agir estrategicamente e politicamente. Ok? Obrigado, Ivan, pela sua participação e contarei com a sua colaboração, tá bom? Nós todos da comissão e da sociedade civil também. Bom, vamos, então, canalizar para o nosso encerramento. Eu não sei se Isabel e Moisés ainda desejam fazer alguma consideração final ou se nós podemos já concluir a nossa audiência. Se me permite um minutinho, deputado. Claro, Moisés. Não apenas reiterar a nossa disposição e a nossa reivindicação de sermos efetivamente envolvidos, que tenhamos efetivamente a participação das pessoas com deficiência nesse processo de construção de uma política pública, de um instrumento de avaliação biopsicossocial e que tenhamos aí voz e vez, né? Então, eu me preocupo muito com toda essa morosidade e me preocupo mais ainda com a qualidade e a efetividade do instrumento que vai ser apresentado. E se vai ser de imediato apresentado já por um decreto, como tudo indica seja, e se vai ser necessária a intervenção do Congresso Nacional para um projeto de decreto legislativo, uma proposta de decreto legislativo para revogar, o que vai acontecer depois só pode acontecer, na minha percepção, com o envolvimento efetivo das pessoas com deficiência, e o CRPD e todas as outras organizações que não estão no CRPD merecem e têm o direito de participarem desse processo de tomada de decisão, de construção de política pública, porque assim determina o nosso ordenamento jurídico com a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência aqui no Brasil. Então, essa é a nossa manifestação final, nosso agradecimento mais uma vez pelo requerimento dos senhores deputados e pela oportunidade, o convite que a nós foi destinado para estarmos aqui trazendo essa voz de representação do segmento das pessoas com deficiência. Muito obrigado, deputado, muito obrigado, deputadas, e foi uma satisfação compartilhar esse momento aqui também com a doutora Isabel Maior. Um abraço a todos.
Isabel, você deseja Somente se posicionar? agradecer ao deputado Eduardo Barbosa, aproveitar e cumprimentar o deputado Ivan Valente, também cumprimentar a deputada Érica Pocai, que aqui se colocou em relação a essa questão, e de trazer o abraço de todas as 18 instituições e coletivos que compõem a Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, dizer que temos um manifesto que está na charge.org de apoio ao IFBRM, por entender que ali está o núcleo da avaliação biopsicossocial, de acordo com a CIF, de acordo com os preceitos da Constituição e que a Convenção da ONU e a Lei Brasileira da Inclusão. E dizer que estaremos sempre dispostos e prontos, mais do que dispostos, prontos, em prontidão, como foi a palavra que Vossa Senhoria utilizou, para buscarmos o diálogo democrático. Se o decreto que vem, se é que vem, não agradar, teremos que tomar medidas, né? Teremos que tomar medidas, porque não vamos assistir calados, nem quietos, à perda de direitos das pessoas com deficiência, em especial aquelas que são as mais vulneráveis, as mais pobres, as que muitas vezes não têm acesso, não têm essa oportunidade que eu já tive tantas vezes, que outras pessoas com deficiência tiveram de debater diretamente. Se o governo quiser convidar a Rede Brasileira de Inclusão para debater o que será o futuro instrumento, estamos prontos para esse debate. Muito obrigada, deputado Eduardo. Bom, eu quero pessoalmente agradecê-los mais uma vez. Tanto Moisés como Isabel, nós temos uma amizade de muitos anos, uma amizade de formulação, de compartilhar conquistas e aflições, né? Mas, sobretudo, temos uma identidade também, enquanto cidadão, na defesa clara que nós queremos do nosso país, um país justo, que caibam todos, de forma a não discriminar qualquer segmento da população, e é isso que são as bases da nossa relação interpessoal. Nós, no entanto, eles sempre, enquanto representantes da sociedade, nunca se furtaram aos convites do parlamento para se posicionar. Isso também é uma ação política de exemplo para toda a população. Todos os dois têm as suas trajetórias de vida, suas histórias pessoais, mas colocam a participação política como uma questão imprescindível na vida de vocês. Isso, para nós, é muito importante, principalmente por aquilo que vocês trazem e a qualidade de colocações que vocês sempre trazem para esta comissão e para o Parlamento Brasileiro. Então, carinhosamente, eu quero abraçá-los e agradecer, e depois do dia 3, com certeza, teremos que fazer alguma reunião informal para definir os passos da formalidade das nossas atitudes, ok? Um grande beijo e agradeço aos nossos palestrantes, assim como agradeço aos servidores e funcionários que contribuíram para a realização desse evento, aos intérpretes de Libras e a todos que acompanharam o evento, seja presencialmente ou virtualmente. Declaro encerrado esta reunião. Um abraço. Obrigado, Ana.